acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional? Bolsonaristas estão propondo alteração na lei da ficha limpa, ou para que haja uma redução do prazo de inelegibilidade de 8 para 2 anos, ou para que não haja inelegibilidade. E aí essa proposta agrada golpistas e corruptos, aqueles que atentam contra a democracia e aqueles que estão atolados até as tampas em escândalos de corrupção. Eles organizam essa pauta para que ela vá adiante em primeiro lugar, para ver se conseguem resgatar a possibilidade de elegibilidade do senhor Jair Bolsonaro e ao mesmo tempo para salvar os seus amiguinhos corruptos Brasil afora. Isso é um escândalo, nós estamos atentas e fortes para seguir atuantes contra essa proposta absurda. É uma bomba. O jornal revelou que a PGR deve oferecer a denúncia contra o Bolsonaro nos próximos dias, mas deixa ainda em aberto uma grande questão. Gente, que o PGR, o Paulo Gonet, indicado para o cargo por Lula, depois do lobby e pressão política, tanto do Gilmar quanto do Alexandre de Moraes, que ele iria denunciar o Bolsonaro, não existia nenhuma dúvida. A única dúvida era a respeito do timing. Será que o Bolsonaro seria denunciado em janeiro, para dar tempo para o STF condená-lo até o fim do ano, como alguns falaram, anunciaram na imprensa? Janeiro veio, passou, e fevereiro chegou agora com essa notícia, publicada pelo jornalista Guilherme Amado, de que a denúncia contra o Bolsonaro tem altas chances de ser apresentada agora, nessa semana, nos próximos dias. Eu, inclusive, acredito que a PGR deve ter aguardado a eleição dos presidentes do Congresso para apresentar a denúncia apenas depois. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de fevereiro de 2025, são 9 horas da manhã. Para conseguir dar conta desse processo, Gonet instituiu uma força-tarefa na PGR. Esse é o assunto de hoje. Minha amiga, meu amigo, sai na semana que entra a primeira fatia da extensa denúncia que a Procuradoria-Geral da República fará nas próximas semanas contra 40 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, vai promover um jantar para receber Lula e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no próximo dia 19 em Brasília. Além de Lula, Barroso e Gonet devem participar do encontro com todos os demais ministros do Supremo. Entre os vários assuntos que deverão permear esse encontro estará a denúncia da PGR contra Bolsonaro e sua organização criminosa. E esse indiciamento vai ser feito em fatias, conforme já havia antecipado a imprensa, a partir da próxima semana, e agora chegou a confirmação. No último sábado, vazou que a primeira fatia do bolo, que não é pizza, será servida com os seguintes ingredientes: Bolsonaro, Braga Neto e Mauro Cid, entre outros ingredientes de menor sabor, por assim dizer. Para conseguir dar conta desse processo, o Gonet instituiu uma força-tarefa na PGR e o material está sob revisão do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, GCAA, como a Procuradoria denominou esse grupo, que está preparando a denúncia contra os 40 golpistas indiciados pela Polícia Federal. O colegiado conta com 10 integrantes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai fatiar em pelo menos 4 as denúncias sobre o suposto plano para se dar um golpe de Estado no país. Então, nas próximas 4 semanas, incluindo esta, virão as denúncias nessas fatias. E na primeira leva vai estar o Bolsonaro, o Braga Neto, o Cid e mais alguém. Tem mais gente, mas ninguém sabe quem é. Esse caso mira o Bolsonaro e outras 39 pessoas, e agora chegou a hora. Como foi mostrado anteriormente, para conseguir dar conta desse processo, o Gonet instituiu uma força-tarefa na PGR. O material está sob revisão desse colegiado, que conta com 10 integrantes. A coordenação do grupo ficou a cargo do procurador Joaquim Cabral da Costa Neto, que já trabalhou com Gonet na PGR. A primeira turma do STF, que agora passa a se reunir toda semana, vai agilizar o julgamento. Como o colegiado tem perfil punitivista, a expectativa é de condenação de praticamente todos os acusados. Se alguém escapar, vai ser muito pouca gente. Segundo fontes do tribunal e da procuradoria,
a acusação contra Jair Bolsonaro está nessa primeira leva, isso já está definido. As denúncias começam a ser enviadas ao tribunal a partir desta semana e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está trabalhando neste final de semana nos ajustes finais dos documentos antes de encaminhar ao tribunal. Também deve integrar a primeira leva de denúncias militares que faziam parte do entorno de Bolsonaro, como o general Braga Neto, o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e o Mauro Cid, que vai responder, mas, na verdade, ele vai ter um benefício de redução da pena, provavelmente vai pegar uma prisão, uma liberdade condicional, e pai e esposa dele vão ficar de fora dessa condenação que vem por aí. Os outros vão pegar cana mesmo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Também pedimos, na campanha que estamos fazendo para melhorar o canal do ponto de vista técnico, de áudio e vídeo para você, que considere fazer uma doação ao blog da Cidadania, um canal que desde 2017 vem atuando, procurando cobrir a política brasileira da forma mais objetiva possível, tentando antecipar o que vem por aí e sempre com recursos próprios, nesses anos todos, nunca pedi nada. Nós pedimos agora por quê? Porque realmente o canal não tem uma alta lucratividade. Nós não ficamos aí pedindo doações nem nada, mas agora se faz necessário para fortalecer o canal. Para fortalecer o canal. O canal já está para contratar uma pessoa para ajudar na edição de vídeos, uma pessoa já profissional, que isso tem sido feito tudo por mim. Edição de vídeo, apresentação, roteiro, imagens, as miniaturas, divulgação, tudo é feito por uma pessoa só aqui no blog da Cidadania. Antes da pandemia tínhamos uma equipe, a pandemia acabou com a equipe e sobrevivemos às custas do Google. Então eu peço desculpas a você por esse preâmbulo longo, mas é necessário e aí fica a critério, lógico, e devido às possibilidades de cada um para poder ou não ajudar. E também quero agradecer muito as pessoas que vêm ajudando e vêm inclusive propagando, pedindo ajuda a amigos para fazer o canal, que agora está crescendo numericamente, em número de visualizações, inscritos, também possa crescer do ponto de vista técnico com uma profissionalização maior. Não é um trabalho fácil, não vai ser tão rápido, mas tem que começar a fazer a qualquer momento. Se você concordar com esse pedido, por favor, utilize a chave Pix que você está vendo na tela. E vamos em frente. Então. Bom, Lula vai jantar na casa do Barroso, com o Gonet, com todos os ministros do Supremo, porque esta semana a República se prepara para entrar numa nova fase. A partir dessa semana que entra, o Brasil vai começar a acompanhar a exposição do grupo golpista que está se esbaldando, né? Esse grupo golpista está se esbaldando, gravando vídeos mentirosos, tentando enganar as pessoas humildes, conseguindo enganar muita gente humilde, mas essa gente começa a ser desmascarada esta semana, minha amiga, meu amigo. Escreva aí, os bolsonaristas soltaram um balão de ensaio para tentar intrigar a esquerda com a PGR na semana passada. A Folha de São Paulo, jornal que hoje é bolsonarista, é um bolsonarismo dissimulado, e tudo isso tem relação com a aproximação da Folha de São Paulo com o Elon Musk, né? E, por tabela, com o bolsonarismo. Então, a Folha de São Paulo divulgou um compromisso do Gonet sem maior importância, como se fosse uma prova de que havia uma conspiração, imagine uma conspiração dessa, para salvar os bolsonaristas à luz de todos, com a PGR passando as férias trabalhando para aprontar a denúncia, e agora, inclusive, com essa reunião.
entre o Lula, o Moraes, o STF inteiro, né? Então é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas eles foram muito espertos, né? A Folha de São Paulo publicou uma foto no momento em que o Gonê estava rindo e vendeu uma tese de conspiração que enganou muita gente. Mas o fato é que a denúncia está pronta, vem aí e vai, inclusive, desmoralizar os que lançaram esse factoide do almoço, porque qual foi a tese bolsonarista? A esquerda vai começar a xingar o Gonê e ele vai ficar hesitando aí em fazer a denúncia. Pô, esses caras, eu estou aqui fazendo as coisas, estão me xingando, né? Então isso é estratégia do bolsonarismo, eles são muito espertos, eles têm técnicas para manipular a opinião pública que são assustadoras, mas a vez deles está chegando. E eles estão perdendo moral. Veja só, esse aqui é um bolsonarista roxo, que é o Danilo Gentili, não é? Veja só a declaração dele sobre o Bolsonaro. Ele xingou pesadamente o Bolsonaro após o ex-presidente pedir a revogação da ficha limpa, vai tomar no... Não é? E o apresentador Danilo Gentili não poupou palavras ao comentar sobre o pedido de revogação da ficha limpa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em uma publicação no X. Humorista, que é apoiador de Bolsonaro, xingou o ex-mandatário ao repercutir o assunto e comentou sobre as polêmicas envolvendo a suposta prática de rachadinha envolvendo o clã Bolsonaro. Vai tomar no pipipi, não é? Você abraça ministro para livrar seu filho de rachador da cadeia, disse Gentili na sexta-feira. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a lei da ficha limpa tem como objetivo, nos dias atuais, perseguir os políticos de direita e, na verdade, o criador da lei da ficha limpa mandou uma boa em cima do Bolsonaro. Querem criar o projeto de lei Jair Bolsonaro, diz o autor da ficha limpa, né? É a Lei Maria da Penha do mal, né? Que é como se fosse a Lei Maria da Penha, que levou o nome de uma agredida pelo marido para uma lei que protege as mulheres, e a lei que protege corruptos, então tem que chamar Lei Jair Bolsonaro. Diz o autor da ficha limpa, Marlon Reis, um dos idealizadores da legislação anticorrupção, diz que propostas atendem à ambição de poder do ex-presidente. O advogado e ex-juiz Marlon Reis, um dos autores da lei da ficha limpa, criticou a tramitação de 2 projetos de lei que buscam alterar as condições de inelegibilidade. Nada disso vai ajudar o Bolsonaro. Inclusive, a própria revista do agronegócio, que é o veículo mais bolsonarista do país, sabe que o STF vai impedir a reabilitação eleitoral de Bolsonaro com a mudança da lei na ficha limpa. A proposta reduziria de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade para condenar por abuso de poder político e econômico em campanhas eleitorais. Mas a revista cai na real. Mesmo que seja aprovada no Congresso e sancionada por Lula, a proposta que altera a lei da ficha limpa pode ser inútil para reabilitar. Pode não, vai ser inútil para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A mudança reduziria de 8 para 2 anos a inelegibilidade e não vai passar, não é? Não vai passar, eles dizem aqui o que o STF já avisou, não vai passar. Mas o Bolsonaro ele fica querendo aí criar polêmica, não é? Para ele animar o gado, porque já está se desanimando. Porque conforme as coisas vão acontecendo, essa semana que entra vai ser mortal para esses caras. Né? A possibilidade de ele ser denunciado já nessa semana atingiu o grau máximo, porque já há confirmação, como você vai ver aí, de fontes de jornalistas experientes que estão sempre acertando, não é? E também a nossa própria sondagem aí diz que está tudo pronto. Esta semana 99%. Se acontecer alguma coisa, pode atrasar o quê? Mais 1, 2, 3, 4 dias no máximo. Não vai atrasar mais do que isso, porque eles têm 4 lotes de denúncias para fazer na PGR. Primeiro lote, Jair Bolsonaro, Braga Neto, Mauro Cid e mais alguém. Provavelmente aquele Mário Fernandes vai estar no meio e tal.
Quem tem medo da lei da ficha limpa, diz uma analista que diz o seguinte: a lei da ficha limpa nasceu da Força Popular, foi um projeto de lei de iniciativa idealizado pelo juiz Marlon Reis e outros profissionais do direito. E a lei da ficha limpa é, na verdade, a lei complementar 135 de 2010, que alterou pontos da lei complementar 64 de 1990, e é uma lei que, em tese, deveria ser defendida por todos os políticos decentes, né? E né? Só não é defendida, é lógico, por esse sujeito aí que está prestes a ser pego por essa lei. O Bolsonaro, ele quer fugir da cadeia no caminhão dos golpistas ou pegar carona no ônibus dos malandros. A Polícia Federal, com os Bolsonaro lideraram essa organização criminosa, e o capitão das trevas e comparsas vão ser denunciados por essas acusações ainda em fevereiro pela PGR. Em abril, o Supremo vai dar início ao processo. Em março está previsto a aceitação da denúncia, e em abril vai ter início o processo de instrução penal. Mas o julgamento em si, ele pode começar talvez no segundo semestre, talvez nesse semestre. São 300 pessoas que vão se desdobrar em alguns milhares de depoimentos, de produção de provas. É um dos maiores julgamentos da história deste país. É difícil, é muito complicado explicar o tamanho e a complexidade de um processo como esse, porque a lei brasileira exige que tudo seja provado, senão vai ser anulado lá na frente. Mas os golpistas, eles inclusive ficam tentando desanimar as pessoas, tal, e a gente viu que esse factoide do almoço do Gonê pegou muita gente. Eu vi muita gente triste, chateada, poxa, estou desiludido. Aí eu, inclusive, trouxe o professor Pedro Serrano para explicar que ele concordou que é ridículo isso, né? Apesar de não ter sido uma boa ideia o Gonê almoçar com aquelas pessoas, o fato é que é ridículo achar que eles iam fazer uma conspiração na frente de todo mundo, né? Mas aí é que está a apuração que eu ponderei com o professor Serrano, ele me entendeu, é que é o seguinte: o Gonê foi convidado por um velho amigo, né, com quem ele já tinha ido em outros eventos, e o intermediador é o Demóstenes Torres, né, que é um sujeito que era de direita, um ex-senador cassado. Ele foi para lá sem saber que ia encontrar o passador de boiada lá, o Ricardo Salles, e outras figuras lamentáveis daquele evento. Ele, como é um homem muito educado, comeu a refeição dele rapidamente e, como dizem eles lá, nem esperou a sobremesa e vazou, né? Mas o que importa é o seguinte: a PGR já divulgou ao longo dessa semana, na verdade, 4 dias atrás, que decidiu acolher a sugestão de grandes juristas aí, dizendo o seguinte: olha, se você fizer um julgamento só, tudo junto, pelo tamanho desse processo, esse julgamento vai demorar 1 ano para terminar. Então, para acelerar, a PGR decidiu fatiar. Aqui dizia que ia avaliar, já avaliou, e já saiu a notícia que vai ser fatiado em 4 lotes esse processo da denúncia contra o Bolsonaro. E aqui você tem a informação, né? O Gonê vai fatiar as denúncias sobre Bolsonaro e o procurador-geral vai fatiar em 4 as denúncias sobre o suposto plano do Bolsonaro para dar golpe de Estado. Esse caso mira o Bolsonaro e outras 39 pessoas. E para conseguir dar conta do processo, o Gonê instituiu essa força-tarefa, que eu já expliquei no preâmbulo aqui. O coordenador dessa força-tarefa é um procurador chamado Joaquim Cabral da Costa, que já trabalhou com o Gonê na PGR, e outros integrantes do time são Adriana Escordamalha Fernandes, Catarina Salles Mendes de Carvalho, Cecília Vieira de Mello, Daniel José Mesquita Monteiro Dias, Gabriela Stalin Jorge Vieira de Mello, Lígia Sireno Teobaldo, Leandro Musa de Almeida e Pablo Luz de Beltrán. Durante a abertura do ano legislativo, o Gonê foi questionado por parlamentares sobre a apresentação da denúncia
Ele, como sempre, não dá detalhes, não faz publicidade, e a expectativa inicial era que a PGR apresentasse a denúncia em janeiro, e agora acabou ficando para fevereiro. E como essa denúncia precisa estar pronta até março, pelo menos a denúncia tem que estar pronta até pelo menos meados de março, para o julgamento ser avaliado pelo STF em abril, na verdade tem que começar agora, na semana que entra. Nas próximas 4 semanas, não é? Nós temos mais 2 semanas úteis em fevereiro e mais 2 semanas de março que vão ser tomadas para fazer as 4 partes dessa denúncia, começar da semana que entra. E as denúncias contra a tentativa de golpe, o PGR vai fatiar, e a primeira turma, que se reúne a cada 15 dias, passa a fazer sessões semanais para agilizar o julgamento. E as denúncias contra os idealizadores da tentativa de golpe começa neste mês. 40 indiciados vão ser alvo de acusações formais da PGR de forma individualizada. Segundo fontes do tribunal e da PGR, a acusação contra Bolsonaro estará incluída na primeira leva. Então aqui não é uma especulação. O STF e a Procuradoria já afirmaram em nota que o Bolsonaro vai estar na primeira leva, e a expectativa é que as denúncias comecem a ser enviadas ao tribunal a partir desta semana. Essa notícia saiu ontem, que era sábado, a semana começou hoje. Então falou a próxima semana, porque até ontem estávamos na semana passada. Hoje já estamos nessa semana. O PGR, Paulo Gonet, está trabalhando nos ajustes finais dos documentos antes de encaminhar ao tribunal. Também deve integrar a primeira leva de denúncias militares que faziam parte do entorno de Bolsonaro, como Braga Neto e Mauro Cid. As outras denúncias são aguardadas para as semanas seguintes. A ideia é dividir a acusação em núcleos de atuação, reservando o primeiro capítulo às autoridades centrais que teriam participado da trama golpista para impedir a posse de Lula. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.